Você já viu um debate entre um crente e um ateu? Agora imagine isso num contexto de filme de terror. É exatamente isso que você encontra em Herege, um filmaço de 2024 que vai muito, mas muito mais longe do que você imagina. Eu sou a Júlia, sejam bem-vindos ao canal, e hoje falaremos sobre Herege, um dos meus filmes favoritos de 2024, inclusive ele tá na minha lista de melhores filmes do ano. Se você ainda não viu, veja que tá cheio de recomendações pra quem ainda não assistiu os filmes que eu cito lá. Primeiro eu vou falar sobre ele sem spoilers, e aí na segunda parte do vídeo eu vou entrar em mais detalhes, explicar a narrativa e também trazer algumas possíveis soluções para as questões que ficaram em aberto. E como vocês viram, eu estou nesse cenário aqui, meio que na frente de um mato. Tomara que não tenha cobra. E como eu tô aqui fora, é muito possível que haja alguns barulhos estranhos, tá bom? Pois bem, duas menininhas bonitinhas e crentes. Sister Barnes, interpretada pela Sophie Thatcher, um grande rosto aí do novo terror ultimamente. E a Sister Paxton, interpretada pela Chloe East, que foi uma grande surpresa para esse filme, costumam bater de porta em porta perguntando às pessoas se elas não gostariam de saber mais sobre a religião dos Mormons. Certo dia, por sinal um dia super nublado com nuvens desse tamanho no céu, elas vão até a casa de um senhor um tanto misterioso, que aceita, sim, ouvir o que elas têm a falar sobre a religião, e não apenas isso, ele começa a testar a fé dessas duas meninas. Olha só que sacada boa para um filme de terror. Um homem barbudo, barbudo não, né, ele não é barbudo, mas um homem feito ali, né, pelo Hugh Grant, testando a fé de duas menininhas super novinhas, e aí já tem essa situação de desconforto, porque o cara é super mais velho, é muito maior do que elas, né, e ele começa a colocar elas numa situação um tanto desconfortável, e até que elas percebem que não apenas a situação é desconfortável, mas também bastante perigosa, e que elas entraram numa grande furada. Como eu falei, esse homem misterioso, ele é brilhantemente interpretado pelo Hugh Grant, e ele faz aqui o papel do Mr. Reed. Mistério, Mr. Reed. Quando eu assisti ao trailer desse filme, inclusive podem assistir sem medo, porque ele não entrega muita coisa sobre o que acontece no filme, ele não vai estragar a sua experiência. A maior parte das cenas que aparecem no trailer são do primeiro ato do filme. Eu já imaginava que as trufas desse longa estariam no roteiro. E eu tava certa. Cada aspecto da produção desse filme é ótimo, ou pelo menos bom. A ambientação é incrível, a gente se sente presa dentro daquele lugar junto com as meninas, então assim, apesar de ser uma casa que parece um labirinto de tão grande, ela traz uma sensação muito claustrofóbica. Pra quem sofre de claustrofobia, muitas vezes, pode acabar achando desafiador assistir a esse filme. Quando elas entram na casa, bem inicialmente, a iluminação é bem amarela, e geralmente lugares com uma iluminação amarela são mais confortáveis, aconchegantes, então vem esse contraste com a sensação de desconforto que elas começam a sentir quando o Mr. Reed começa a fazer perguntas para elas sobre a fé. E ele traz algumas perguntas até bastante polêmicas para duas menininhas crentes responderem. Então eu gostei muito desse contraste, né, de parecer um ambiente confortável, mas ao mesmo tempo você vê as janelas são super pequenas. Apesar disso, o local ele parece grande, bastante espaçoso e tem aquela cara de casa de vó. E bom, a gente vê as meninas ali ficando extremamente desconfortáveis, e você que tá assistindo também fica muito desconfortável. A construção da história e a execução do filme são muito boas, mas onde ele brilha mesmo é nos diálogos. E apesar dele ter uma história bem explicada, ele abre margem para bastante interpretações diferentes e reflexões. Eu lembro que eu assisti esse filme de madrugada, porque eu sou meio maluquete e eu gosto de desgraçar minha cabeça. E aí no dia seguinte eu fui tomar banho, e aí eu comecei a pensar nas coisas que o filme tinha levantado, né, nas questões que ele levantou. E eu não consegui parar de pensar nesse filme, então cada vez que eu pensava mais eu gostava dessa história. É uma história que ficou comigo depois da experiência de assistir. Se você for que nem eu, ele vai te fazer pensar muito na estrutura dos sistemas religiosos e também nos impactos positivos e negativos da fé. Não apenas de uma religião em si, mas do fato de uma pessoa crer em algo, o que isso pode impactar na vida dela pro bem e pro mal. E pra vocês terem ideia, uma das coisas que eu mais gostei do filme é que ele traz referências muito inusitadas e até aleatórias. Então ele fala de jogo, de tabuleiro, religião, banco imobiliário, Monopoly, Radiohead,
Lana Del Rey, e ele pega tudo isso e consegue fazer isso fazer sentido. De fato, foi um filme muito criativo, muito mais criativo do que eu esperava, apesar de ter uma história até bastante simples. E os passarinhos estão cada vez mais loucos. É tão bom estar no meio da natureza. As atuações aqui são incríveis. Inclusive, o Hugh Grant foi indicado ao Globo de Ouro de melhor ator em comédia, porque qualquer filme que seja de terror é indicado pro Globo de Ouro, ele entra na categoria de comédia ou musical. Infelizmente, ele perdeu, mas acho que quem ganhou também foi muito bem, então tá tudo certo. E apesar dele ser um vilão bem asqueroso e repulsivo e ele dá bastante medo, ele tem uma cara muito simpática. O Hugh Grant, ele tem um rosto bastante meigo, né? É um menininho meigo de mais de 50 anos de idade. E já a Sophie Thatcher, ela tá ótima aqui interpretando uma menina que era do mundo, entendeu? Ela não era crente desde que nasceu. E aí, ao passar do tempo, algumas coisas foram acontecendo na vida dela que fez com que ela quisesse se converter à religião dos Mormons. Já a Chloe East interpreta a Sister Paxton, que ao contrário da Sister Barnes, foi uma menina que nasceu dentro da igreja, então ela é muito mais ingênua, muito mais inocente. Ela tem dificuldade de responder às perguntas polêmicas do Mr. Reed, porque ela nunca nem chegou a se questionar sobre essas questões. De um modo geral, quem gosta de filmes de terror, principalmente quem gosta de filmes em que o medo e o terror não se resumem apenas a jumpscare, vai gostar muito dos detalhes dessa história, porque, como eu falei, é uma história muito criativa, bastante original até, eu diria, apesar de ser muito simples. Então eu achei isso muito interessante, meio que deixou o filme quase que genial, na minha opinião, porque, como eu falei, é uma história simples, mas é uma coisa que ainda não tinha sido trabalhada dentro do terror. Não dessa forma, pelo menos. Esse é com certeza o filme mais reflexivo que eu assisti esse ano. Na minha opinião, não é apenas um filme interessante de terror, é um filme importante. Eu penso nele assim como eu penso em Speak No Evil de 2022, que também foi um filme que me marcou por ele ter uma mensagem bem forte. Minha nota pessoal pro filme, em geral, é 9 de 10. Eu acho que tem algumas coisinhas que talvez poderiam ter sido executadas de forma diferente para ele ficar um pouco mais único, talvez na questão da direção e do cenário, a partir da última parte do filme, mas no geral ele é um filme assim quase perfeito. Quanto à criatividade, esse filme é muito criativo. Eu já falei isso umas 3 vezes, mas eu não canso de me falar que sim, ele é muito original. Eu acho que eu dou 9 de 10 também pra questão de originalidade ou criatividade. Tipo assim, é um filme que fala de religião e cita Lana Del Rey. E pro aspecto de terror, eu diria que a atmosfera dele é bastante assustadora. O personagem principal, que é o principal vilão, ele é também muito bem construído, ele dá medo de verdade. A gente fica assim, se sentindo muito vulnerável, assim como as meninas se sentem junto com ele. Então, eu diria que pra terror ele merece ali a nota 8 de 10. Essas são então as minhas considerações sem spoilers sobre o filme. E agora eu vou adentrar com uma parte com spoilers. Vou falar também sobre o final, tentar dar uma explicada no que eu consegui interpretar e nas possíveis interpretações para esse final. E bora então analisar essa obra de forma mais completa. Inicia-se o filme, estão as duas menininhas sentadas num banco e a Sister Paxton, a mais ingênua, tá contando pra Sister Barnes sobre um pornô que ela assistiu. Já começamos vendo as crentes falando de pornô. A Sister Paxton menciona que uma hora a atriz pornô fica com muita vergonha do que tá fazendo e que nesse momento ela percebe que foi como se a alma daquela mulher estivesse deixando o corpo de tanta vergonha que ela deve sentir por estar sendo filmada nesse momento tão íntimo. E que só por isso já fica óbvio para Sister Paxton que Deus existe. Essa menininha ingênua conseguiu provar para si mesma que Deus existe através de um pornô. Legal, né? Bom ponto levantado de uma maneira inusitada, mas fez sentido. Elas também falam de contraceptivos de tamanho maior e se indagam se isso não passa apenas de propaganda, já que, segundo a Sister Paxton, eles possuem, na verdade, o mesmo tamanho de contraceptivos comuns. Já a Sister Barnes fala que ouviu dizer que eles são de fato maiores. Nisso, elas soltam uma pergunta bastante importante para o filme. No que mais acreditamos apenas por causa de marketing? Aí nós já percebemos que apesar das duas serem crentes, elas se abrem sim para questionar algumas coisas dentro e fora da religião, mas sem jamais questionar a fé em si. Nós também descobrimos que Sister Paxton nasceu dentro da igreja e não conseguiu converter tantas pessoas ainda. Já a Sister Barnes se converteu mais tarde e já conseguiu levar bastante gente para a igreja dos Mormons, pois ela teve que passar pelo processo de se questionar muito sobre os pontos mais delicados dentro da religião para
para chegar a ter vontade de se converter. Elas começam a saga de chegar nas pessoas e propagar a palavra dos Mormons. Tentam converter mais gente até que o céu começa a escurecer, cada vez mais cinza. Deixam então suas bicicletas presas do lado de fora da casa com um cadeado e elas então batem na porta do Mr. Reed. E o Mr. Reed as convida para entrar. As meninas explicam que só podem entrar se houver a presença de uma mulher no local e o Mr. Reed fala que a esposa dele está preparando uma torta na cozinha. Elas dizem, tudo bem, e entram na casa dele. Grande furada, viu? Ele também menciona que o teto dele é coberto por metal e pergunta se tudo bem por elas, ao que elas respondem sem nem questionar nada. Tudo bem, lembrem-se do metal, ele será importante. Os três se sentam ali na mesa e começam a conversar. Antes disso ainda, Mr. Reed pega os casacos das meninas e leva para dentro, lembrando que nos casacos estava a chave com o cadeado das bicicletas. Na sala, eles conversam sobre religião e a conversa vai escalonando cada vez mais. Em determinado momento, Mr. Reed pergunta a elas o que elas acham sobre poligamia. Esse assunto é bem delicado dentro da religião Mormon, porque houve uma época em que a igreja pregava a poligamia. Mr. Reed dá a opinião dele, diz que o fundador profeta da igreja Mormon, Joseph Smith Jr., precisava de uma forma de justificar a infidelidade dele, e por isso defendia a poligamia. Nisso percebemos como a Sister Paxton não responde nada, ela não consegue contra-argumentar e defender a religião, enquanto a Sister Barnes explica para o Mr. Reed que a poligamia foi sim importante no início da igreja, pois ainda não haviam tantos fiéis, então era útil que os homens tivessem mais esposas. Aqui conseguimos entender um outro ponto que o filme levanta. Pessoas que já nascem dentro de um contexto religioso tendem a questioná-lo menos e seguir a fé cegamente. As meninas percebem que o Mr. Reed está levando a conversa para um lado provocativo e perguntam se a esposa dele vai vir logo. Lembrem que ele falou que a esposa estava na cozinha fazendo torta e elas, uma hora ali na conversa, falaram que sim, sentiam o cheiro de torta e que era torta de mirtilo. De repente, o Mr. Reed se retira do local para chamar a esposa e Sister Barnes pega a vela aromatizadora de ambientes que está em cima da mesa e nela ela percebe que está escrito torta de mirtilo. O cheiro da torta vinha da vela e não da cozinha. A tensão começa a aumentar e elas tentam fugir dali. Então elas vão falar com o Mr. Reed novamente e fingem que tem alguém da igreja ligando para elas. Mr. Reed apenas fala que elas podem ir embora se quiserem. As janelas são minúsculas e a porta está trancada. E ele entra num outro cômodo da casa. Elas o seguem para pedir para que ele destranque a porta. E nisso, elas se deparam com uma grande sala em que há duas portas bem grandes. Dentro da sala, o clima vai ficando cada vez mais tenso. As meninas colocam seus casacos e, detalhe, a chave do cadeado das bicicletas estava no bolso da Sister Barnes, mas ela não o encontra. Sister Paxton checa no bolso do seu casaco e a chave está lá. Lembrem dessa parte que isso é importante. Como será que a chave estava em um casaco e agora está em outro? O Mr. Reed explica a elas que ele sabe que o telefonema foi encenado, pois as placas de metal no teto da casa bloqueiam o sinal do celular. E aqui vem outro ponto importante do filme. As meninas não se questionaram sobre nada que o Mr. Reed falou a elas antes de entrarem em sua casa. Elas confiaram cegamente, assim como os fiéis dentro da religião. Ele menciona que a mulher está na cozinha fazendo torta. Elas confiam e entram na casa mesmo sem ver mulher nenhuma. Ele menciona sobre o metal no teto. Elas dizem que tudo bem e nem questionam por que ele tem metal no teto, como se fosse algo comum. Pois bem, as meninas pedem para ele destrancar a porta e Mr. Reed explica que a porta da frente não abre. Como assim ela não abre? Ele instalou um temporizador que vai manter a porta fechada até a manhã seguinte. Isso, ele não contou a elas antes delas entrarem, bem conveniente. Elas enfatizam que querem ir embora, de novo, e ele aponta para as duas portas ali da sala e diz que a única saída é a partir delas, que levam até os fundos da casa. Antes de decidirem por qual porta elas querem passar, Mr. Reed levanta uma outra questão à tona e começa a falar sobre iteração, outro conceito muito importante para o filme. O termo iteração vem do verbo iterar, sinônimo de repetir, renovar, reciclar.
Mr. Reed cita diversas religiões e conta um pouco sobre a origem de cada uma, como cada religião apenas pegou a mesma história, sempre havendo a presença de um salvador de certa forma, e reciclou para tentar criar uma religião nova. Mas isso não acontece só no âmbito religioso. Iterações ocorrem a todo momento em todo lugar no mundo. Ele menciona os jogos de tabuleiro, Monopoly, Banco Imobiliário e como sempre vão surgindo novos jogos que a princípio são diferentes, possuem criadores diferentes, mas cuja estrutura, regras e bases são cópias umas das outras. Aqui ele também menciona a música Creep, do Radiohead. Em 2017, a Lana Del Rey lançou uma música, Get Free, e foi acusada de plágio pela Radiohead. E de fato, Get Free possui melodias bem similares à sua música Creep. Contudo, a própria música Creep já foi acusada antes de plágio por soar muito parecida com a canção The Air That I Breathe, da banda The Hollies. Então, esse ato de pegar algo que já existe e reciclá-lo para criar algo teoricamente novo está presente tanto no sistema mercadológico da sociedade quanto nas religiões, que não deixam de também fazer parte do mercado. Afinal, as igrejas oferecem, na verdade vendem, sonhos, promessas, conquistas e melhoria de vida e morte aos fiéis. E os próprios fiéis que saem por aí pregando sua fé, influenciando as outras pessoas de fora, também estão, entre aspas, vendendo a religião. E depois de ter se debruçado tanto sobre várias religiões e crenças diferentes, há um momento no filme em que Mr. Reed confessa que ele realmente desejava não ter descoberto qual é a única e verdadeira religião, mas que, infelizmente, ele descobriu. Depois de tudo que ele contou às meninas, todo aquele papo sobre fé, religião e cópia, ele escreve nas portas atrás dele duas palavras diferentes. Em uma porta, crença, e na outra, descrença. E pede para que as meninas escolham por qual porta elas irão passar para sair da casa dele. Elas até abrem as duas portas para checar aonde o caminho vai levar, mas não há como ver nada, tá tudo escuro. Elas decidem ir pela porta crença, pois apesar de tudo que o Mr. Reed falou, elas ainda acreditam em Deus e na sua religião. A Sister Paxton, inclusive, agradece por ele estar deixando que elas vão embora. E é isso, fim de filme. Mentira! Na verdade, na porta havia uma escada que as levou para uma espécie de porão, um lugar bem escuro, e não há nenhuma saída aparente. De repente, aparece do nada uma figura muito estranha que parece ser uma mulher. E adivinha só? Ela está trazendo com ela uma torta de mirtilo. E não é que no final ele tinha mesmo uma mulher preparando torta na cozinha? Calma, que tem mais. O querido Mr. Reed se comunica com as meninas, diretamente da sala anterior, e explica que aquela mulher ali é na verdade uma profeta e que agora as duas presenciarão um milagre. A profeta irá comer a torta que está envenenada, ela vai morrer e depois ressuscitar para contar o que viu no pós-vida. A profeta come a torta e de fato morre, o que é confirmado pela Sister Barnes. Neste momento, a campainha toca. Mr. Reed vai atender e as meninas sobem as escadas e gritam por ajuda, mas não tem como ouvi-las. Um homem da igreja foi procurar por elas, mas Mr. Reed nega que tenham passado por ali. Ele acredita e vai embora. Mas ele volta, toca a campainha de novo e dá o quê? Um panfleto da igreja pro Mr. Reed. Claro, vender a fé é mais importante do que achar as duas meninas desaparecidas. No porão, as irmãs se deparam com a profeta novamente e a Sister Paxton diz que a profeta se mexeu depois de morta. A profeta, de repente, se levanta e começa a falar o que viu no pós-vida. Oh meu Deus, um milagre, ela ressuscitou. Diz que havia escuridão e termina dizendo, isso não é real. Pois bem, o milagre realmente aconteceu. Será mesmo? Sister Barnes possui consigo um objeto pontiagudo e o entrega para Sister Paxton. Elas combinam que quando a Sister Barnes disser Magic Underwear, em referência às roupas de baixo que elas vestem por serem Mormons, a Sister Paxton deve atacar o Mr. Reed com aquele objeto afiado. Mr. Reed desce até o porão e começa a falar com as meninas sobre o milagre que elas acabaram de presenciar. A Sister Barnes dá bastante corda para arranjar tempo da Sister Paxton se preparar para atacá-lo, mas a discussão começa a ficar acalorada e, plot twist, Mr. Reed corta a garganta da Sister Barnes em uma cena em câmera lenta e lá se vai a personagem da Sophie Thatcher. Eu jamais esperaria que matariam a personagem dessa
dessa atriz. Agora, Mr. Reed e Sister Paxton estão sozinhos. Ele fala que teve que matar Sister Barnes porque ela possuía um dispositivo no braço e que aquilo parecia ser um chip, como se ela fizesse parte de uma simulação. Oi? Só que ele não contava que a Sister Paxton, essa menininha ingênua, sabia que o dispositivo se tratava, na verdade, de um anticoncepcional. Sister Paxton também começa a trazer uma teoria à tona. Ela diz que não acredita no milagre da profeta, que a mulher que comeu a torta de fato morreu e que depois, quando elas foram gritar por ajuda no topo da escada, uma outra mulher igual retirou o corpo da profeta e tomou o seu lugar para continuar a encenação do milagre. Contudo, essa nova mulher saiu do roteiro ao falar: isso não é real. Que isso serviu de aviso às meninas sobre o milagre ser, na verdade, uma encenação. Mr. Reed responde que para essa teoria estar correta, o corpo morto da profeta teria que estar em algum lugar por perto. Sister Paxton então encontra uma porta no chão que leva a um andar para baixo. Lá ela se depara com o corpo morto da profeta e descobre que sim, sua teoria estava certa, os corpos foram trocados. Ela continua caminhando naquele local e encontra várias imagens religiosas com muitos símbolos pelas paredes. Nessa hora eu fiquei me perguntando se Mr. Reed não fazia parte de um culto ou uma seita. De repente, ela vê uma porta trancada com o mesmo cadeado das bicicletas. E lembra que eu mencionei que a chave estava no bolso da Sister Barnes e depois foi parar no bolso da Sister Paxton? Pois é, Mr. Reed trocou propositalmente de lugar, pois ele queria apenas que Sister Paxton, a menina mais ingênua, chegasse até lá. Provavelmente porque ela era mais fácil na cabeça dele de manipular. Quando ela abre a porta, plot twist. E só irei contar depois de pedir pra você deixar um like, um comentário e se inscrever no canal se está gostando do vídeo, até pra eu entender se vocês gostariam que eu fizesse mais vídeos como esse. Voltando ao filme, quando Sister Paxton abre a porta, ela se depara com várias jaulas cheias de mulheres capturadas pelo Mr. Reed. Ou seja, esse teste de fé que ele fez hoje com as duas menininhas é algo que ele já vem fazendo provavelmente ao longo de décadas. Neste momento, a Sister Paxton entende o pulo do gato. Mr. Reed costuma passar nas igrejas escrevendo seu nome naquelas listas de pessoas que possuem interesse em aprender mais sobre religião para atrair as mulheres até sua casa e manipular suas escolhas, a fim de que cheguem nesse mesmo local e percebam que elas só estão ali porque elas escolheram acreditar cegamente no que o Mr. Reed dizia. Sister Paxton explica que ela já sacou qual é a dele e ele, com muita elegância, responde que tratou essas mulheres assim como a religião as tratava, manipulando e deixando que ficassem cada vez mais vulneráveis para a manipulação ficar mais fácil. Tanto que, a troco de nada, há um momento que ele corta um dedo de uma mulher que tá na jaula. Em seguida, ele questiona a Sister Paxton se ela entendeu agora qual é a única e verdadeira religião, ao que ela responde: sim, a única e verdadeira religião é o controle. A conversa vai piorando e o Mr. Reed se posiciona para atacá-la. Ele fala o mesmo termo de antes, Magic Underwear, mas dessa vez a Sister Paxton consegue atacá-lo antes e enfia aquele negócio pontiagudo no pescoço dele. Sister Paxton sai correndo, chega novamente no porão lá em cima, mas ele volta e a acerta com uma faca na barriga. Ele manda que ela comece a orar por ele também. E ela responde que mesmo depois de tudo que ele falou sobre religião, ela ainda acha lindo que as pessoas fiéis orem umas pelas outras pedindo o bem, em vez de fazer as coisas horríveis que ele faz. Mr. Reed, todo agoniado e em sofrimento, se aproxima dela para matá-la. Antes que ele consiga, algo o atinge em sua cabeça e ele finalmente morre. Sister Barnes, por um milagre ou acaso, acorda e consegue matá-lo a tempo. Pois é, ela estava morta, mas pelo visto não estava exatamente morta ou então ressuscitou. Sister Paxton fica emocionada, sobe para a sala de antes. Lá ela observa uma maquete da casa inteira e procura por uma saída. Ela encontra uma janelinha e pula para fora da casa, onde cai um campo belíssimo. Ali, uma borboleta pousa em sua mão e de repente a borboleta some. E é importante dizer que há um momento do filme em que Sister Paxton menciona sobre querer reencarnar como uma borboleta na próxima vida, para poder pousar nas mãos das pessoas que ela ama. Fim de filme. Em
relação ao desfecho, ele abre margem para algumas interpretações. Uma possibilidade é que tudo aconteceu da forma que vimos. Sister Barnes, por algum milagre ou só por acaso, não morreu quando o Mr. Reed cortou a garganta dela e conseguiu forças ali no final para levantar e matar o Mr. Reed. Você também pode interpretar que sim, ela morreu antes, mas ressuscitou para salvar a amiga. Quanto à borboleta que pousa na mão da Sister Paxton, pode ser que seja só uma borboleta qualquer, que tenha sido uma alucinação pela emoção do momento, ou também pode ser uma reencarnação da Sister Barnes em forma de borboleta. Há também uma outra forma de interpretar o final. Na verdade, as duas meninas acabam morrendo ali no porão e a saída da Sister Paxton daquela casa representa o momento em que ela chega no céu. Ela acaba em um campo cheio de flores, ele parece tratar de uma espécie de paraíso. O negócio é que não tem muito como comprovar nenhuma dessas teorias, vai da interpretação de cada um. Já eu acredito mais na teoria de que ela conseguiu sim sobreviver e acho que faz mais sentido com o restante do filme. Eu também amei alguns detalhes nos diálogos. Tem uma hora, por exemplo, que a Sister Paxton fala logo no início: "Nossa, eu amei sua casa, Mr. Reed. É como uma igreja aqui." No fim, descobrimos o que Mr. Reed fazia e que ele trata as prisioneiras fiéis dele como a religião trata os fiéis. Então é como se de fato ali dentro fosse uma igreja. Bom, espero que tenham tirado algo de útil desse vídeo. Escrevam nos comentários o que vocês acharam do filme ou se eu esqueci de mencionar algo importante. Se você ficou até o fim, agradeço demais e até o próximo.